Olá, está no ar mais um Campeão de Cidadania, Fala Defensor, um programa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E o nosso tema de hoje é mediação. Vamos ver então quem são as nossas convidadas. A defensora pública Larissa Davidovich, coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e a também defensora pública Ana Rosenblatt. Lembrando que este é o primeiro de uma série de 2 programas sobre o tema. Então a gente vai começar aqui meio que pelo óbvio, já que o tema é mediação. O que é a mediação de conflitos, doutora Ana? Então, a mediação de conflitos é uma técnica de negociação que se utiliza do diálogo. O mediador, ele funciona como um facilitador de diálogo. A ideia é que as próprias partes que estão envolvidas no conflito cheguem a uma solução para as suas questões, né? E o mediador, ele ajuda as pessoas a identificar interesses em comum e articular esses interesses, de modo que todos se sintam atendidos. Tem uma história clássica, né, que é a história da laranja, que é a seguinte: João e José estão disputando uma laranja. Então, eles vão ao Poder Judiciário para que o juiz, que é um terceiro, decida de quem é a laranja. O juiz, no final do processo, vai ter que dar uma sentença, vai ter que decidir se é a laranja do João ou se é a laranja do José. Alguém vai sair muito infeliz. Se eles tivessem optado por sentar numa mesa de mediação, eles poderiam conversar e perceber que um queria a casca da laranja para fazer um doce e o outro queria a polpa da laranja para fazer um suco. E os dois poderiam ter saído 100% satisfeitos dessa situação. Então, a mediação, ela dá para as pessoas o poder de elas mesmas solucionarem as questões que as envolvem. Olha, eu gostei do exemplo da Gostou? laranja, mas eu acho difícil conseguir que todo mundo saia 100% satisfeito, mas tudo bem. É possível. Será? Bom, e aí qual é a diferença? A gente fala que são 2 termos muito confundidos, mediação e conciliação. Qual a diferença de um para o outro? Na verdade, existem essas diferenças técnicas básicas entre esses 2 institutos. Como a Ana bem disse, né, na mediação as próprias partes conversam através de um mediador que, na verdade, não vai interferir, não vai estimular, não vai dar nenhum tipo de conselho, enfim, ele está ali justamente para facilitar o diálogo entre as 2 partes, numa postura um pouco mais assim neutra, no sentido assim de deixar, de facilitar aquele diálogo, mas ele não vai assim dar nenhum tipo de palpite, né? Nem para um lado, nem para o outro, enfim. Ele está ali justamente para só ajudá-los. Na conciliação, propriamente dita, tem um terceiro também que participa, que é a figura do conciliador, mas de uma maneira diferenciada. Ele vai, na verdade, direcionar, ele vai conduzir aquela audiência. Ele dá sugestões, é isso? Ele dá sugestões, ele opina, ele tenta, na verdade, ele pode até colocar um pouquinho da experiência dele ali naquele caso. Olha, nesses casos, eu acredito que melhor seja isso. Na mediação, isso não pode acontecer, na verdade, justamente porque a decisão que sai de um processo de mediação tem que vir basicamente assim, a base dessa decisão deve vir das pessoas envolvidas no conflito. Daí esse empoderamento para as próprias partes decidirem como que aquela questão vai ser definida. Por isso que a gente brinca dizendo que, na verdade, quando a gente consegue um acordo na mediação, ela é consequência de todo um processo. Por isso, 100% satisfeito, é isso? Digamos assim, que, na verdade, na conciliação, você não dá tanto poder para que as partes possam. Na verdade, na conciliação também normalmente é uma audiência, é um momento mais rápido. Na mediação podem acontecer várias sessões, é um processo mais lento, que vai mais fundo, chega fundo na questão de base do conflito. Mas deve ser complicado para o mediador segurar para não dar palpite, né? Porque nós, né, o ser humano, ele é muito essa neutralidade, porque a gente vem com as nossas impressões, a gente tem nossa vivência. Então, assim, é uma técnica que precisa ser muito estudada. O mediador,
mediador, ele estuda bastante para poder chegar justamente numa posição... Ele estuda para poder ficar quieto? Estuda para facilitar o diálogo e não se envolver. Então, na verdade, é uma técnica que envolve realmente muitos requisitos para que aquela pessoa realmente esteja ali numa posição de mediador. E ainda tem a arbitragem, né? Além da mediação, da conciliação, ainda tem a arbitragem. O que é essa terceira via aí? A arbitragem ela também é um meio extrajudicial de resolução de conflitos, mas ela tem uma diferença radical com a mediação, que é que na arbitragem a gente tem um árbitro que vai decidir a solução da questão. Então, ela se aproxima muito mais da solução judicial do que da mediação e da conciliação, onde as partes têm mais poder. Só complementando o que a Larissa falou, como as próprias partes em conflito na mediação chegam a uma solução para a sua questão, isso, além de trazer mais responsabilidade das pessoas com relação àquele acordo que se chegou, esse fator traz um maior engajamento das pessoas no cumprimento daquilo que elas mesmas se propuseram a cumprir, além de ter um aspecto pedagógico importante, porque as pessoas percebem que elas podem conversar e podem resolver suas questões através do diálogo. Isso elas levam para fora da mediação. É impressionante a transformação que você vê acontecendo com as pessoas na sala de mediação, quando as pessoas percebem que é a falta do diálogo hoje em dia, que a solução está nas mãos Exatamente, delas. está tão perto, mas exatamente. precisou, na verdade, como a Ana está dizendo, né, a gente percebe que as pessoas hoje em dia, né, elas buscam o judiciário para sentarem à mesa, de frente uma para outra, só que na verdade o que elas querem é conversar, dialogar, e falta tanta coisa antes disso. Aí eles procuram o Poder Judiciário aí na frente de um juiz, que é um terceiro, que pouco conhece as questões de fundo que estão envolvidas ali. Então, você joga a decisão para uma pessoa por isso que as pessoas falam, deixa na mão do juiz, como se ele fosse uma pessoa que na verdade, fosse decidir acima do bem e do mal. Deus vai decidir. Deus, exatamente, quase isso. Então, é um processo muito educativo, né? Porque, as pessoas tomam para si a responsabilidade de lidar com os seus problemas. A gente diz que é uma mudança de paradigma, de tudo que a gente está acostumado a ver, na verdade, uma transformação para trazer até a que a gente diz pacificação social. Na verdade, é um instrumento de pacificação que pode ser ampliado, difundido em comunidades, na verdade, nas escolas. Existem escolas que já estão trabalhando com mediação com os alunos. Então, na verdade, é muito mais amplo do que a gente pode imaginar e traz resultados incríveis. A ideia é sair de um contexto adversarial e chegar a um contexto colaborativo, em que você pode olhar para o outro e buscar uma solução que atenda a todos e buscar uma melhoria da sua relação com o outro. Em vez de você ajuizar uma demanda e, enfim, colocar o outro numa situação de réu, num processo, e aquilo ainda agrava ainda mais o conflito, porque então agora eu vou querer provar que... Aí um quer provar uma coisa, outro quer provar outra, quando, na verdade, as pessoas não conseguem mais dialogar. Elas nem sabem mais por que elas estão brigando. Exatamente. Aí, um entra Porque, desculpa, aí deve começar a entrar outras questões, Isso. aquela subjetividade humana que é fugindo ao cerne da questão. Exatamente. Aí começa, tô com raiva, picuinha com o outro, na verdade, já fugiu do Na cerne. verdade, muitas vezes a subjetividade é o cerne da questão. E a gente trata disso na mediação, entendeu? Enquanto o Poder Judiciário... É muito superficial. Ele vai ali Vai ali no pedido. Você entra com uma ação, faz um pedido, o juiz vai resolver objetivamente para quem que vai aquele bem, aquele até no objeto exemplo ali. da laranja. O cara não quer laranja pra coisa nenhuma, é só pra dizer que ganhou do outro. Exatamente. Né? Já é uma questão de ganhar. Então, na mediação, a gente diz que todos saem ganhando. E a gente permite trazer à mesa as questões subjetivas também que Claro. estão na base daquele conflito. A gente não trata só das questões objetivas. Então, a gente realmente consegue uma melhoria das relações. Mas aí como é que funciona, assim, por exemplo, a pessoa chega com uma demanda, aí chega e fala, eu quero mediação, eu acho que não funciona muito. Como é que funciona isso? Ou até para saber se seria mediação ou conciliação, como é que funciona isso? A mediação ainda é pouco difundida, né? É, Aqui por no isso que eu tô Brasil, falando, ainda assim, a gente ainda busca, né? Que a gente quer mudar essa cultura, na verdade, da judicialização. Então, a gente busca meios de se fugir ao máximo que se pode do Poder Judiciário, porque ele é apenas uma forma de resolver as questões. Existem diversas outras e a mediação
estamos aqui falando exatamente dela. Então, as partes, ao procurarem a defensoria, basicamente, elas não têm ainda essa cultura e de chegar e falar, olha, na verdade, você poderia chamar outra parte aqui, que eu gostaria de conversar. Não, é o seguinte, olha, eu estou com esse problema, eu preciso entrar com uma ação, preciso processar essa pessoa, preciso processar essa empresa. Então, assim, um trabalho que o defensor tem que ter de mostrar para essa parte que, na verdade, existem outros mecanismos, que, na verdade, ela precisa sentar, dialogar para ir a fundo nas questões. Então, a gente está difundindo aos pouquinhos. Acho que, assim, a legislação do Brasil ainda deixa um pouco a desejar. Por exemplo, a gente pega o exemplo da Argentina, que está aqui do lado, que eles estão realmente muito mais evoluídos na questão legislativa de mediação. Lá, em algumas questões, você precisa provar que você passou por um processo de mediação para só depois ir ao Poder Judiciário. Interessante, para ver que já houve uma tentativa anterior. Porque aqui a gente já vai direto ao Poder Judiciário e a gente deixa passar tanta coisa que a gente podia ter feito. Então, assim, o que a gente está buscando é ampliar essa cultura através de diversos mecanismos e falar para essas pessoas, olha, vamos conversar, a gente pode melhorar essa relação, vamos sair dessa postura adversarial. O que a gente fala, vamos tirar o foco, na verdade o foco está muito no conflito, assim, e a gente quer tirar, a gente quer botar o foco na solução. Então, como podemos solucionar? Vamos sentar e normalmente funciona bem, as pessoas, no primeiro momento, elas têm uma certa resistência, depois que a gente explica, elas vão começando a entender que pode ser muito produtivo, até para essa relação que vai continuar no tempo e no espaço. Porque, por exemplo, um pai e uma mãe que estão se separando, disputando... Não, esse exemplo a gente vai dar no próximo tá bloco. Bom, combinado. Porque agora a gente precisa ir para o intervalo, mas é bem rápido. Não sai daí que a gente volta já já com Fala Defensor. Estamos de volta hoje com o tema mediação de conflitos. E no bloco anterior a gente estava falando aqui exatamente como é que funciona isso. Quer dizer, a pessoa chega na defensoria, provavelmente quer entrar com uma demanda judicial e aí o que acontece? O defensor, né, fala, não é melhor a gente tentar uma mediação. E aí vai muito, acho que, do discernimento do defensor, saber avaliar se cabe primeiro essa tentativa de mediação. A gente incentiva muito o uso da mediação nas relações que continuam no tempo. Então, são, por exemplo, situações de família, situações de família tanto envolvendo crianças com relação à visitação, guarda, pensão alimentícia. Desculpa, até a doutora Larissa citar um exemplo, eu cortei no final do bloco. Eu estava querendo dizer o seguinte, que muitas vezes, né, em relações de direito de família, os casais ali começam uma disputa e essa disputa vai crescendo. Então, primeiro disputa os bens, quem vai ficar com isso, quem vai ficar com a criança, quem vai ficar com o cachorro, enfim. E as disputas vão acontecendo. Quando não tem a mediação, elas vão se difundindo no Poder Judiciário. Então, vários juízes começam a decidir sobre a vida daquele casal. Cada juiz vai decidir de um jeito. E aí, o que acontece? Na verdade, na mediação... Acaba ficando que o popular chama de samba do crioulo doido, né? Exatamente. E cada juiz... aí vai ameaça. Aí o filho não foi entregue naquele horário da visitação. Busca e apreensão. Bota uma polícia. Então, e não dá conta da principal questão, que é essas pessoas precisam aprender a se relacionar. Exatamente, porque com uma criança em jogo, é isso que o exemplo que eu ia dar é o seguinte, quando na mediação você consegue fazer esse casal, que já não vai, a gente não quer que eles casem, que eles voltem a ser casados, que eles se adorem, não. É questão de respeito e de civilidade, cidadania e mostrar para eles que eles vão precisar conviver pro resto da vida. Né? Assim, de modo geral, com crianças ou em outras questões de vizinhança, onde você não pretende se mudar. Então, assim, na mediação, esse casal vai ser... O mediador entra como um facilitador para eles dialogarem, mas eles vão decidir as questões, já que os objetivos, normalmente, os valores são comuns, que, normalmente, o bem-estar do filho. Né? Na verdade, os dois estão disputando, mas no fundo o que eles querem é que aquela criança cresça sadia, enfim, com o amor dos pais. Às vezes até eles esquecem disso, né? Passa a ser objeto de disputa a criança. Exatamente. A gente traz o foco, a gente, assim,
Tenta abrir os provoca uma olhos. reflexão, na verdade, para as pessoas perceberem qual é o principal interesse delas naquela questão. Exatamente. Exato. Então, vários exemplos a gente vê na prática o quanto a mediação resolveu questões que assim, o Poder Judiciário não resolveria. Não dá conta. A melhor sentença, o melhor juiz não chega aos pés de um acordo feito pelas próprias partes, porque só as partes podem dizer o que está ali dentro, o que gerou, qual é a base daquele conflito. Então, não é assim, a gente está fazendo uma crítica ao Poder Judiciário, os juízes não são bons, são insensíveis, não. Eles são técnicos. Né? Eles julgam, proposta é outra, na exatamente, verdade, eles julgam né? com a lei. Agora, muitas vezes a lei é justa, mas não vai atender. Quantas vezes eu já vi sentenças que as duas partes saem insatisfeitas, até aquela que, entre aspas, ganhou... Sai insatisfeita. Na verdade, assim, mas você ganhou a ação. Não, mas não era isso que eu queria. Então, o melhor juiz não vai chegar naquilo que uma mediação pode chegar. Na realidade, a gente tem que perceber assim, qual é a solução mais adequada para os nossos assistidos em cada situação. Né? Defensoria Pública, no seu papel de garantir assistência jurídica gratuita para os assistidos, deve incluir nessa assistência jurídica o meio mais adequado para a resolução daquela questão específica que o assistido está trazendo para o defensor. Então, se o meio mais adequado for ajuizar uma ação, perfeito. Se o meio mais adequado for o diálogo, temos que ter também a mediação, essa possibilidade. Assim, como um método alternativo de solução de conflito, para o público-alvo da defensoria ainda adquire mais importância nesse sentido? Quer dizer, é um público normalmente desassistido, né, no sentido mais financeiro. Vulnerável, né? Mais fragilizado. Mais fragilizado, exatamente. Então não pode, vamos supor, ficar faltando trabalho para audiência, para isso e aquilo. Isso facilita especificamente para esse público-alvo da defensoria? Eu acho que tem uma importância muito grande, porque a mediação tem uma característica de trazer vez e voz às pessoas que participam. E essa população hipossuficiente que busca a defensoria, muitas vezes está muito massacrada e sem conseguir se colocar. Então, a mediação é capaz de resgatar essa possibilidade das pessoas se colocarem com as suas questões, identificarem as suas questões e perceber que podem compô-las através do diálogo, sem precisar recorrer à polícia. Enfim. Eu acho que assim, é importante o que a Ana está dizendo, que traz empoderamento para essas pessoas. Exato. As pessoas elas já são muito vulneráveis, né? Os nossos assistidos eles veem uma vida muito assim desgastante, né? E, enfim, já tem a hipossuficiência econômica, tem a hipossuficiência técnica com as questões. Então, assim, nesse processo de mediação, a gente empoderar e dizer, olha, aqui chegou a vez de você falar quais são as questões, qual é o conflito. Então, a gente faz com que eles se sintam... É um resgate, diria que é um resgate de cidadania. E de dignidade. De dignidade para aquela pessoa. Então, numa mesa de negociação, ela vai poder falar sim e ela vai ser ouvida. Que uma coisa importante na mediação, que isso é uma coisa que eu tirei da mediação e levei para a vida de um modo geral. Eu mediando em casa, mediando criança, mediando família. Você é uma mediadora profissional, Não, eu trouxe para a minha vida e melhorou muito. Muda a vida das pessoas. Porque, assim, na verdade, você, no processo de mediação, você começa uma coisa importantíssima que a gente aprende logo nas primeiras aulas, né? Que a gente faz curso, enfim, saber ouvir. E, assim, hoje em dia, com a vida que a gente leva, na verdade, a gente pouco ouve. É verdade. E a escuta tem que ser qualificada. Então, na verdade, quando você está, ou você está num barzinho, você está num restaurante, você está num debate entre amigos, não sei se vocês já perceberam, pararam para pensar. Que escuta, só está prestando... Você já está pensando no que você vai responder. Você quer ganhar aquela discussão, você quer botar a sua opinião para valer. Mas, de repente, você não parou para pensar que a opinião do outro pode trazer benefícios também. Pode ter uma argumentação melhor que a sua. Mas não, ninguém ouve, a gente já está assim. Enquanto um está falando, você já está... Não, mas não é assim. Aí você já quer pensar no que você vai responder. Então, a mediação, primeiro, traz essa pacificação mesmo, de você ouvir o outro, olhar para o outro, se colocar um pouco no lugar do outro. Empatia, né? Empatia, palavra-chave. É empatia. E, assim, o mediador, ele tem que ter esse papel. Quando ele sente, por exemplo, que uma pessoa está crescendo e está falando, e a outra está diminuindo, não está falando, o mediador tem que equilibrar. Tem que trazer aquele outro que está lá embaixo para dar voz a ele, como a Ana disse. Dar voz, porque ali as pessoas têm que estar não importa se é uma empresa, se é uma grande empresa, o dono de uma grande empresa com uma pessoa, enfim. Os dois têm que estar exatamente, e isso o mediador tem que fazer. Pois é, ela agora mencionou, não importa se é uma grande empresa, uma pessoa...
que tipo de demanda pode ser atendida através da mediação? Quer dizer, quais são as principais? Pode isso, então, um cliente com uma empresa... vocês citaram a questão da família. Pois é, quais são as áreas assim, que mais se beneficiam da mediação? Olha, hoje em dia a mediação ela é exercida em N áreas. Na área de família, na área empresarial, na área ambiental, até na área pública. Em todas as áreas. Assim. É importante que as pessoas que estejam à mesa de negociação, em conflitos de massa também, é importante que as pessoas que estejam à mesa de negociação tenham poder de decisão. Isso é importantíssimo e que elas estejam lá voluntariamente. A mediação é voluntária em todos os seus aspectos, desde a pessoa sentar lá para participar, até permanecer, até o acordo no final. Tudo é baseado na voluntariedade daquelas pessoas que estão ali, o que também dá ainda mais força para o resultado final. Eu quero pegar esse gancho da voluntariedade, mas eu primeiro queria ouvir o exemplo da Larissa. Na verdade, assim, uma grande concessionária de serviço público, enfim, causou um prejuízo a uma família muito pobre, tá? Foi aqui no Rio. E, assim, trouxe, enfim, essa família perdeu a sua casa, enfim... Nossa. Uma coisa assim, na verdade, um desastre, assim. E aí, é uma empresa, uma concessionária de serviço público e uma família muito pobre. A Defensoria atuou nesse caso. Na verdade, a gente trouxe essa família, sentou na mesa com essa empresa e a gente disse, olha, agora ela vai dizer quais são as questões, o que está acontecendo e de que forma a gente pode atuar. E foi muito bacana que durante várias... Assim, não foi na primeira vez. A primeira vez, assim, a postura da empresa na defensiva, dizendo que não tinha, que não tinha culpa, que não tinha... Enfim, aquelas questões já na defesa. E a família ainda muito amargurada, muito assim, de ofender também, de criticar E aí, aos pouquinhos, a gente foi tentando equilibrar. Apaziguando os ânimos. Apaziguando, dizendo, olha, esse é o momento... Só que a gente trouxe poder para essa família que é muito pobre, que mal sabia falar, talvez até nem soubessem ler, né? E a gente pediu para a empresa, olha, agora é o momento, você já criou um dano, houve um dano, e, enfim, isso não tem que se discutir. A gente já começa assim, né? Que se bobear já dizem que nem o dano teve. Você vê que é essa técnica de ficar sempre se defendendo. E aí, no final, a gente conseguiu chegar num acordo que foi, assim, excelente. A família disse, olha, que bom que eu pude falar. Eu falei o que eu queria falar e aí a empresa resolveu realmente indenizar em 2 semanas, uma indenização que a gente talvez nem conseguisse no Poder Judiciário. Você falar na Justiça demoraria, mesmo conseguisse... Ia demorar e talvez não conseguisse chegar no valor que a gente chegou, porque a empresa ouviu a outra parte. Pois é, mas essa questão que a doutora Ana estava falando da voluntariedade, a pessoa chegar lá de maneira voluntária. Aí se a pessoa chegar lá, olha, eu queria conversar com o meu vizinho... mas ele não pode, mas eu queria... Tem como fazer essa mediação? Aí como é que funciona? Então, a gente convida a pessoa para essa conversa. O vizinho? Ambos, né? A gente não o que foi lá, que esse já está querendo Sim, mesmo. Claro. A gente convida os dois para a mesa de negociação e num primeiro momento a gente faz a pré-mediação, a gente explica como é que funciona o processo, a gente explica todas as características dessa técnica, que são a voluntariedade, o sigilo, enfim, e principalmente a autonomia das pessoas quanto às decisões que serão tomadas. E aí a pessoa decide se quer participar ou não. E a gente trabalha com reuniões particulares ou conjuntas, de acordo com a necessidade. E normalmente as pessoas topam? Normalmente topam. Bem, a gente vai discutir melhor essas características da mediação, mas no próximo programa, porque o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço, então, a participação das nossas convidadas, a defensora pública Larissa Davidovich, coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e a também defensora pública Ana Rosenblatt. E você, querendo entrar em contato com a gente, é só acessar o nosso e-mail, faladefensora@dpge.rj.gov.br. Já o site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é o www.portaldpge.rj.gov.br. E na próxima semana, então, você assiste a segunda e última parte desta série sobre mediação. Até lá!
ligado, porque a partir de agora você tem um encontro com a cidadania. Está no ar o Fala Defensor. E no programa de hoje você assiste a segunda e última parte da série sobre mediação de conflitos. Veja quem são as nossas convidadas. A defensora pública Larissa Davidovich, coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e a defensora pública Ana Rosenblatt. E eu gostaria de começar esse programa, no outro a gente explicou um pouco o que é a mediação, quer dizer, seria uma forma de solucionar os conflitos extrajudicialmente. E aí eu queria saber justamente como é que isso funciona na prática. Quer dizer, a gente já um pouco falou isso no programa passado, mas assim, em termos legais, o que é resolvido, isso é resolvido em uma sessão, em mais de uma, quando é resolvido, aquilo é colocado alguma coisa por escrito? Como é que é feito para que as pessoas possam entender melhor em casa, doutora Larissa? Eu até começo com uma frase que acho importante dizer. A mediação, ela não é um fenômeno jurídico, ela é um fenômeno humano. É isso que eu queria saber legalmente, como é que então, funciona. assim, eu gosto disso porque a gente sempre fala em juridiquês, aí quem vai Isso. homologar e quem vai processar. Então, assim, na verdade, a mediação pode, inclusive, ao final, né, depois que as partes, enfim, conversaram e chegaram num consenso sobre aquela questão, ela pode até não ter nada escrito, por exemplo. Mas é tão bacana que ver como isso se cumpre no tempo, porque foram realmente elas que chegaram. Então, ninguém está impondo aquela decisão. Então, tá aí a coisa bacana. Agora, é importante que se diga. Uma coisa é uma conversa, outra coisa é uma mediação. A mediação tem que ser feita por um mediador. Então, o mediador não precisa ser defensor, não precisa ser advogado, não precisa ter terceiro grau, não precisa ter, enfim, faculdade. O mediador tem que ter uma qualificação, né, técnica, precisa ter feito cursos, inclusive de horas de prática, porque, na verdade, se a gente ficasse só na teoria, você não sai nem do curso teórico já podendo mediar. Você precisa ter a parte teórica. Porque a mediação é uma prática, né? É uma prática. Ela acontece na prática. Tem os princípios, enfim, mas como se media é lá, sentando e fazendo isso todos os dias para você ganhar essa experiência, para você realmente poder fazer essa mediação. Então, quem pode ser um mediador? Quem estudar para isso, quem se qualificar, quem fizer os cursos, enfim, existem requisitos do próprio Conselho Nacional de Justiça, que tem a resolução 125, que diz da carga horária. O marco legal da mediação. Onde tem esse tipo de curso? Enfim, vários institutos. Tem instituições particulares e públicas. Os tribunais brasileiros estão formando mediadores no sentido de cumprir a resolução 125 do CNJ, que prevê a constituição de centros de conciliação e mediação. É um junto aos estímulo, tribunais. né? Na verdade, que a gente vê um incentivo para mediação por parte tanto dos tribunais, institutos que fazem isso de forma profissional. Agora, assim, não existe uma lei ainda. Então, é importante que se diga, não tem essa legislação que diga quem é o mediador, quantas horas. Então, isso está sendo discutido no Ministério da Justiça. Você vê como a gente já está atrasado, que essa lei já tinha, né, enfim, isso já tinha que ter sido. Mas, enfim, está caminhando para isso. Mas enquanto a gente não tem na verdade, a profissão do mediador ainda não está regulamentada através de lei. Então, existem esses cursos que são oferecidos ou pagos ou gratuitamente. Eu acredito que os do tribunal são gratuitos, né? As do Tribunal de Justiça. Eles selecionam pessoas para fazer os cursos. Isso. E existem orientações do CNJ e da ENAM, que é a Escola Nacional de Mediação, no sentido da carga horária e etc. Existe um perfil adequado assim, para um bom mediador? Então, isso é interessante porque recomenda-se que a mediação seja feita em dupla. A gente chama de comediação. Então, o interessante é que cada mediador da dupla tem um perfil diferente, porque a mediação trabalha muito com agregar qualidades, e agregar interesses, e agregar situações. A gente trabalha com a inclusão. Então, é muito interessante quando você tem um mediador da área de direito, que ele tem uma visão da situação, e um mediador que é um psicólogo, que vai ter outra visão da situação. Apesar deles não exercerem as suas funções originárias durante a mediação, eles têm um olhar diferente da situação. Então, você pode ter um mediador que é mais passivo, um mediador que é mais ativo. Mas pode ser um geógrafo, por exemplo? Pode. A mediação ela usa técnicas de várias especialidades, técnicas de negociação, técnicas de comunicação, técnicas de psicologia, técnicas de antropologia. Então, multidisciplinar, eu diria, assim, exatamente. Né? Existem coisas de psicologia que a gente acaba tendo que estudar. Agora, muito pouco do direito em si, né, na verdade, assim. A gente acaba, a Defensoria Pública é importante trabalhar com mediação, assim como a conciliação pré-processual, porque as pessoas nos procuram
buscando soluções para os seus conflitos. E aí sim o defensor tem que estar preparado, e aí sim a gente pode falar do projeto da Defensoria do Rio para realmente acolher esses Pois assistidos. porque vocês já fazem isso, digamos... É instinto. Oficiosamente, Isso. digamos assim, né? Digamos Já, assim. já presta esse serviço de mediação. Mas assim, agora vai ser uma coisa mais Isso. oficial. Exatamente. Ainda não é sistematizado. Alguns defensores têm formação em mediação de conflitos e praticam de forma isolada, enfim. E outros vão com a intuição, né? Porque eu digo que o defensor, ele acaba, mesmo não tendo feito o curso, enfim, o advogado, acaba assim, intuitivamente você vai tentando resolver, mas a gente não pode chamar isso de mediação. Então tá na hora da gente fazer realmente um centro de mediação. Profissionalizar a coisa, exatamente. Um serviço que ofereça a mediação de conflitos de uma forma sistematizada, né? Então, a ideia é que a gente já de cara identifique os casos que seriam interessantes de encaminhar para mediação e encaminhe para esse serviço de forma onde vão ter a defensores públicos, mediadores. Né? Assim, a gente vai juntar a nossa qualificação como defensor público com a nossa experiência, nossa bagagem, junto com a qualificação de mediação, para que a gente preste realmente um serviço de excelência, um serviço completo, uma mediação propriamente dita, né? Um serviço que melhor atenda aos interesses dos nossos assistidos. E aí a gente está com esse projeto que está perto de acontecer. Vocês imaginam isso para quando, mais ou menos? Tinha que falar com o chefe, né? Com o defensor público geral. Mas acredito que talvez até o final do ano a gente já tenha boas notícias sobre esse centro de mediação. A gente está escolhendo um lugar bacana. E enquanto isso a gente está estudando. Vai ter uma sede? Vai. Chique. A gente convida para a inauguração. E tem que voltar aqui de novo, né? Para convidar todo mundo. Com certeza. Esse assunto não se esgota. A ideia é que realmente a gente tenha um local apropriado para mediação e para práticas de soluções extrajudiciais também, né? Outras práticas podem acontecer nesse centro. A gente, enquanto isso, está se qualificando, está estudando esses métodos. E os assistidos do Rio de Janeiro, em breve, terão esse centro para poder se socorrer. Bom, a gente estava falando de assuntos que normalmente contemplados satisfatoriamente, pela mediação, como as questões envolvendo famílias, brigas de vizinhos e tudo mais. Agora, por outro lado, ao contrário, existem temas que vocês percebem assim que são muito complicados assim de serem resolvidos através da mediação, que é muito difícil escapar de uma via judicial? Eu não sei se temas, mas eu acredito que a gente tem essa sensibilidade com as pessoas chegando, a gente consegue identificar se naquele caso é realmente caso a caso. Situações específicas, você olha e fala, olha, realmente nesse caso, enfim, como ela é voluntária, a gente já uma postura mais beligerante da outra parte, ou da própria assistido que nos procura, a gente já sente que ali pode ser um campo não fértil para mediação. Então, isso vai muito da sensibilidade. Se não é campo fértil para mediação, a gente parte para conciliação, para ação judicial, mas a gente tenta abrir os horizontes para que quase todos os conflitos possam vir a ser objeto de mediação. A ideia é que a gente não feche, mas que a gente amplie, inclusive, para direito do consumidor. Né? Que aí também é uma área que, a princípio, as pessoas acham que não caberia mediação, mas a gente já vem vendo que isso é possível com resultados exitosos, tanto na mediação quanto na conciliação. Mas a mediação ela é mais usada para essas relações que elas continuam no tempo. Né? Então, assim, elas não vão se... Vamos falar relações humanas, digamos assim? Relações humanas que vão se perpetuar. Então, assim, na verdade... Porque a gente pode intervir na qualidade da relação. Da relação, exatamente. Então, muitas vezes é de interesse da pessoa manter um nível de relacionamento harmonioso com seu vizinho, com seus irmãos, ex-cônjuge, com seus irmãos. É uma coisa como briga de herança, né? Às vezes aquele patriarca falece, aí tem uma empresa familiar com vários filhos que estão ali tendo que gerir, começar a tomar conta daquele negócio. E muitas vezes por questões financeiras ou ideológicas, aquela família começa a se... Né? As pessoas, os irmãos começam a brigar por conta daquele negócio que foi construído aí ao longo, da vida inteira. E às vezes um seguiu aquela área do pai, então se acha no direito maior do que os outros então, irmãos. Ali a gente vê que essa empresa, a ideia é que ela continue, foi uma empresa familiar, esses irmãos vão continuar sendo irmãos, eles precisam se entender. E não vai ser através do Poder Judiciário, vai ser através da mediação que eles vão se entender. Ela é uma garota propaganda da mediação. Então, a
a gente vê que funciona. Tá, mas assim, um acordo, mediação supostamente bem cedida, foi feito um acordo e tal. Um acordo fechado e não cumprido. Aí qual seria o caminho? Seria uma nova sessão de mediação ou conciliação? Ou aí não tem jeito, vai para o judiciário mesmo? Como é que A funciona? mediação está sempre aberta para receber as pessoas. A gente pode, se for da vontade das pessoas, a gente recebe de novo na mediação. A gente pode, inclusive, combinar previamente já um acompanhamento daquela situação. Vamos, então, fazer uma nova sessão daqui a 6 meses para ver como é que está andando isso. E Isso é comum, né? É, Na isso é verdade, bem você comum. acompanha depois o processo, né? É. E o que está sendo o alvo da mediação? Existe aquele pré-requisito de confidencialidade, sigilo? Funciona dessa forma? Como? Sim. O mediador, ele assina, na verdade, um termo de confidencialidade. As informações ali são completamente sigilosas, até para que deixe as partes bastante à vontade. E é importante até que se diga o seguinte, podem acontecer entrevistas particulares entre o mediador e uma parte, depois entre o mediador e a outra parte, porque muitas coisas elas não podem não querer falar, né, num primeiro momento. Então, o mediador pode sentir necessidade de conversar em particular com as partes e tudo que ali for dito numa sessão, tanto particular, privada, quanto conjunta, é absolutamente sigiloso. O mediador tem essa garantia de não expor aquela situação, nem mesmo para um juiz, se for o caso dele requisitar aquelas informações, ele tem essa prerrogativa do sigilo. Bem, a gente vai para um breve intervalo, mas volta já já com Fala Defensor. Estamos de volta hoje com o tema mediação de conflitos. E eu perguntei, a doutora Larissa falava aqui no final do bloco anterior, a respeito da questão da confidencialidade, do sigilo. E ela está falando que o mediador precisa se comprometer com isso, né? A manter sigilo, mesmo diante de um tribunal, ele não é obrigado, né? Isso a falar. Exatamente, não é obrigado, ele tem essa prerrogativa do sigilo, até para que as partes possam ficar bastante à vontade, porque senão você imagina, se não tivesse esse sigilo, a parte ia medir o que ela ia dizer, ia deixar de falar algumas coisas com medo daquilo sair dali direto para um tribunal. Então, a importância do sigilo, tanto para o mediador também, quanto principalmente para as partes, para que a gente preserve aquela relação, porque muitas coisas são ditas na mediação, nas primeiras sessões, são ditas... Quando os ânimos ainda estão... Exatamente. Quando a gente ainda não conseguiu quentes. pacificar... Muitas vezes vem tudo à tona, né? E às vezes todo um rancor, né? voltam umas questões assim do passado que nada tem a ver com aquele conflito presente. Você começa a ver que elas vão trazendo questões importantes para que se chegue num consenso, mas questões muito duras, muitas vezes, principalmente em relação ao direito de família, pai, filha. Foi que eu pensei, imaginei. E aí a gente é quase numa sessão de análise, né? A gente começa a ter que ter elementos de psicologia para tentar entender a importância de se trazer esses sentimentos para que se chegue depois realmente num acordo que possa beneficiar e trazer essa pacificação social que a gente espera com a mediação. Esse sigilo também deve ser obedecido pelas partes? Também. Todos assinam um termo no início do processo de mediação, todo mundo assina um termo de compromisso, no sentido de as partes voluntariamente participar da mediação e manter o sigilo sobre as situações ali apresentadas. O mediador, ele tem um código de ética, né? Então, além do sigilo, ele não pode participar posteriormente em processo judicial, quer como advogado, quer como perito, não pode atuar como psicólogo, por exemplo, daquelas partes. Enfim, ele só atua naquela situação como mediador. Entendeu? Se ele identificar que existe alguma questão de encaminhamento, aí sim, olha, acredito, aí vai aconselhar, Exato. Procurar um advogado, procurar isso que eu um ia psicólogo. perguntar, se ele vendo, Muitas vezes poderia. existem momentos ali que você Sim. percebe que aquela parte está precisando de um apoio até psicológico mesmo, ou um apoio jurídico, questões jurídicas que não foram trazidas ali. Se ele entender, cabe a ele também, com a sensibilidade, enfim, com as técnicas que ele vai aplicar, perceber e encaminhar essa pessoa para os profissionais. Exato. Como a Ana disse, ele não pode atuar de nenhuma forma. Se ele for psicólogo, ele não vai poder clinicar para aquela pessoa, ele não pode advogar,
trabalhar. Enfim, esse código de ética deve ser seguido, trazendo mais ainda, na verdade, a gente transparência daquele processo. Isso é fundamental. Assim, a gente sempre explica para as partes o que está acontecendo. Então, agora nós estamos nesse momento do procedimento, vamos fazer uma premediação, vamos trabalhar assim, assado. É um procedimento totalmente transparente e que conta com a participação das partes também, no sentido de que, se alguém estiver desconfortável com qualquer situação, se manifesta nesse sentido, a gente trabalha isso, tudo é falado e tudo é trabalhado. Existem regras assim, bem rígidas em relação à mediação ou elas variam de acordo com o caso? Como diz o popular, cada caso é um caso. Ou existem regras técnicas, né? Tem várias linhas de mediação. Então, cada linha tem regras mais ou menos rígidas, né? Tem mediação mais negocial, tem a mediação transformativa, tem a mediação narrativa. Você foi entrar nisso agora. São várias... Cada técnica tem Então, cada técnica tem regras mais ou menos rígidas, assim, mas todas elas trabalham com a autonomia das partes, né? O foco é na vontade das Vocês podem só dizer em linhas gerais aí do que vocês estavam falando? Só porque... Resume. Só um resumo aí, porque agora eu fiquei curiosa. No início da mediação, né, a gente começou com a escola de Harvard, que desenvolveu uma linha mais negocial, que o foco era chegar num acordo. Então, se trabalhava de uma forma bastante objetiva. Com o passar do tempo, a gente percebeu que esse tipo de mediação não dava conta das questões subjacentes ao conflito, que eram as questões relacionais. Então, começou a existir uma outra linha, mediação transformativa, que trata da transformação da relação e que se acredita que, a partir da transformação da relação, naturalmente vai se chegar a uma solução para o conflito. Então, o foco é na relação, enquanto que na outra situação o foco é no conflito. E aí tem outras linhas intermediárias que vão fazendo. Mas eu acho que isso vai muito da sensibilidade e realmente de caso a caso. De que linha você vai seguir, acho que vai depender daquele caso que está ali na sua frente, você vai entender. Não, por aqui eu acho que o foco é mais realmente na negociação, no acordo. Acho que aqui a gente consegue. Ali não, aqui a gente precisa entrar mais nas questões de fundo, subjetivas, psicológicas. Eu acho que, assim, com o estudo, a gente vai aos pouquinhos tentando aplicar cada tipo de mediação a cada caso realmente que se apresenta na defensoria. O bacana é que todas elas transformam as relações, né? Isso que é legal, assim, da mediação. Que apesar de diferenças pequenas entre elas, elas vão trazer benefícios de retomada das relações. Muitas vezes as relações chegam completamente... Elas estão rompidas e a mediação tem esse poder transformador de retomar e de trazer realmente mais, enfim, consistência para que essa relação possa conviver pacificamente, né? E quanto tempo pode durar um processo de mediação? Varia. Depende do que as pessoas aí que estão ali precisam. A gente pode resolver em uma sessão, a gente pode resolver em 5 sessões, a gente pode fazer um acompanhamento que dura meses, depende Existe do que uma as partes média que vocês estão precisem. acostumados ou varia realmente muito? Por isso que precisa do centro da mediação, porque no dia a dia do defensor público, no órgão de atuação que ele está, ele não tem tempo, a demanda é muito grande, os assistidos chegam com pressa para resolver. Então, ele ali, por isso que tem que ir para um lugar só para isso, porque lá sim, as reuniões vão acontecer com calma, você não pode ter pressa. A mediação não combina com pressa, nem com tempo, como na audiência que você está na frente do juiz, que tem 15 audiências naquele dia, o juiz não quer, ele mal sabe seu nome, o juiz, coitado, ele está ali com aquele volume caso de processo. A, caso B. Isso aí, ele está com aquele processo, tem que decidir sentença e tal. A mediação, um processo pode ser demorado, pode ser lento, mas está aí também. Mais um motivo para que sejam cumpridas aquelas determinações, aquelas negociações que foram feitas. Porque elas chegaram ali por um processo. Exatamente. Foi um processo de amadurecimento da relação que chegou até ali. Por isso que a gente pouco vê, todo mundo pergunta, mas e se não cumpria, né? A gente fica com isso. Isso quase não acontece. É muito difícil acontecer na mediação. Provavelmente, se alguém que chegou no final de um processo de mediação, de alguma forma, se vê insatisfeito com alguma outra questão, é comum que se busque a mediação novamente. E não parta lá não vai partir para uma ação judicial, por exemplo. Ele vai querer retomar, né, aquela sessão. Pois é. Eu só queria retomar aqui, porque a Larissa estava falando que a gente não pode se preocupar com o tempo, que a gente tem várias sessões, pode ter várias sessões para resolver uma questão. Ainda assim, a gente destaca que a mediação é um método rápido de resolução de conflitos.
muito mais Muito mais do que a pessoa espera de entrando- um poder judicial. Muito mais do Uma que sentença. uma situação judicial e porque ela pode abranger N questões que poderiam originar N processos. Então, assim, questões claro. que pipocariam no judiciário podem ser resolvidas através de algumas sessões de mediação, entendeu? Eu já vi um casal que tinham 14 processos Nossa. entre eles. A mulher processando o ex-marido processando a mulher. Eram 14 ações. No Fórum da Barra, no centro, em Olari, em todos os lugares tinham Juizado criminal, juizado civil. AMEA, tudo que você possa imaginar. Desde a área criminal, desde a área de pensão alimentícia, desde a área de busca e apreensão. Então, assim, a relação dos dois estava difundida em 14 processos, 14 Eu juízes. fico pensando, quer dizer, eu fico rindo, assim, olhando de fora, claro, não deixa de parecer um pouco surreal, imagina, 14 Mas pessoas. é. Mas, no fundo, imagina o tormento que estava a vida dessas pessoas. Exatamente. O inferno. A falta de diálogo e, assim, a postura de adversarial, quem vai ganhar, qual Sim, processo. o inferno que Sim. estava a vida O dessas inferno. pessoas. E quem sofre, toda a família que está em volta, enfim, não são só os dois que estão sofrendo nesse caso. Então, a mediação ainda traz isso, ela vai trazer uma questão mais ampla, que envolve família, né, envolve as pessoas mais próximas, porque a briga não é boa para ninguém. A mediação Ninguém tá E feliz. aí permite que se conseguiram traga... resolver, na verdade, isso era até uma coisa que eu ia perguntar agora, que era o seguinte, quer dizer, a pessoa, se está num processo de mediação e entra na justiça, acabou o processo de mediação. Agora, o inverso pode acontecer. Claro. Quer dizer, porque estava no meio de Suspendeu o 14 processo. processos, Isso. conseguiu fazer mediação e resolveu nesse Com caso aí. certeza. Ó, você suspende aquelas ações todas e dá esse empoderamento da solução para as partes. Então, nesse caso, o objetivo era esse. Eu não consegui ver até o final, mas eu vi quando suspendeu, porque eles começaram a se comunicar e o juiz, olha, como é que você vai decidir? Ela agrediu, aí era um agredindo, aí de tudo, assim. E, na verdade, eles perderam o cerne da questão. Eles não sabiam mais exatamente onde começou. Sim. Por que eles estavam brigando começa tanto? a picuinha, começa a picuinha. E assim, tá marcado para devolver o filho às 5 horas. 5h15, ela já tá lá no plantão judiciário, no Entrando fórum. com processo. 5h15, minha filha não tá aqui. Aí entra com a busca e apreensão. Então, assim, tudo porque... Aí sabe o que eu já fiz uma vez num caso desse, que eu tava no plantão? Tinha passado 20 minutos. Eu liguei e falei, você já ligou para ele? Não. Ah, tá preso Vou no ligar. trânsito. Tô preso no Poxa, eu vou trânsito. ligar. Ah, doutora, desculpa, realmente eu me atrapalhei, mas já tô a caminho de lá. Só que ela tava no fórum e ele tava devolvendo a filha na casa. Faltou uma ligação, sabe assim? Então, essa mentalidade, ainda há uma cultura, ela já correndo para lá, porque já seria o 15º processo, né? Se ele não entregou, Sim. aí eles estão disputando quem tá entrando com mais ações, enfim, aí todo mundo perde. Principalmente ali, naquele caso, uma A criança. criança. E é possível no processo de mediação recorrer à testemunha? Isso acontece ou não? Não. A gente não Testemunha trabalha não. com provas no processo de mediação. A gente trabalha com o que as partes trazem para a gente no sentido do ponto de vista delas sobre o que está acontecendo. Então, a gente pode trabalhar, inclusive, sobre como transformar essas narrativas que as pessoas trazem para a gente de modo a ampliar o ponto de vista das pessoas sobre uma determinada situação. A gente não precisa de provas. O objetivo ali não é saber quem está certo e quem está errado. O objetivo ali é chegar numa solução que atenda a todos. Quer dizer que, na verdade, que seria sempre o melhor a acontecer, né? Que ninguém precisasse entrar, recorrer ao judiciário e que se resolvesse tudo de forma amigável. Então, eu agradeço aqui muito os esclarecimentos das nossas convidadas de hoje. O Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui, está terminando, mas eu agradeço enormemente os esclarecimentos Foi um prazer. das Foi um nossas prazer. convidadas. A defensora, a doutora Larissa Davidovich, coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e a defensora pública Ana Rosenblatt. E você que está nos assistindo, se quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é faladefensor@dpge.rj.gov.br. E o site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é o www.portaldepge.rj.gov.br. E não se esqueça que na próxima semana a gente tem mais um encontro marcado aqui no Fala Defensor. Eu espero você.